Sejam bem-vindos ao CGCast 12, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre República de Weimar e a ascensão do nazismo na Alemanha. Lembrando que você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedosgenerais.org, no Facebook, facebook.com/Clube dos Generais, e também no Twitter, @Clube dos Generais. Aliás, @Clube Generais. Toda vez eu erro essa porra. De qualquer maneira, eu não poderia iniciar esse podcast sem citar o nosso Marine Holland Smith, que por questões pessoais não vai nos acompanhar por um tempo nos podcasts, ele que fazia parte aqui da nossa mesa permanente. Então, Smith, que você volte logo, porque você faz falta, tá bom? Abracetas e beijundas para você. Semper Fi, Fuzi. Semper Fi. Mas apresentando a mesa de hoje, ele que acabou de fazer o seu pequeno comentário, nosso enigmático Glênio Madruga, August von Mackensen. Bem-vindo, Mac. Muito obrigado pela nova oportunidade, saudações cavalarianas a todos os presentes. Um prazer incomensurável estar aqui novamente com todos os membros da mesa, com o nosso convidado, com nossos ouvintes. Espero que todo mundo goste do nosso papo de hoje. Maravilha. Integrando a mesa, ele que está substituindo o Smith e que com certeza fará um trabalho tão bom, ou melhor até que o do fuzileiro, o professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Alci. Obrigado pela oportunidade, espero estar contente para cumprir o dever. Maravilha. Nosso convidado de hoje, ele trabalha na iniciativa privada, ele está no CG há 14 anos, ele também é membro do Somnium. A gente vai falar um pouquinho do Somnium mais tarde. É Luiz Augusto Silva, nosso Kurt Meyer. Up the Irons, Kurt, bem-vindo. Up the Irons, Churchill, obrigado. A Churchill, Simmons e Mac, pela oportunidade de estar comentando aqui um pouquinho sobre a República de Weimar. É um assunto bem instigante, bem fascinante. A gente fala um pouquinho do Somnium depois, que é uma das minhas paixões aqui enquanto estudante e curioso nesse assunto, que são as guerras, e principalmente a Segunda Guerra Mundial. E, enfim, é um prazer estar aqui falando com vocês, e já queria avisar aqui aos nossos ouvintes, né, e a vocês três, vou alertá-los aqui duas coisas, né? Primeiro que vou representar aqui meu nick, né, que é o Kurt Meyer. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então tem horas que vai ser o Luiz Augusto que vai falar e tem horas que vai ser o Kurt Meyer que vai falar. Por favor, dentro do melhor espírito do CG, não confundir um com o outro, né? Tranquilo. Excelente. Só lembrando, Maia, você tem que voltar rápido porque a latrina lá da prisão canadense que você tem que ir tá te esperando para limpeza, tá bom? Eu já fui liberado há muito tempo, rapaz. Já fui liberado, já tô fazendo propaganda das SS ainda, rapaz. Já paguei meu tempo. Já me capturaram uma vez, e aliás, nem foram os canadenses, foram os belgas, rapaz. Mas tudo bem, eu cumpri meu tempo lá com os canadenses. Fui ensinar eles um pouquinho a lutar. Tá? Fui ensinar um pouquinho os canadenses a lutar. Tá bom. Mas enfim, o segundo recado é o seguinte, segundo aviso, né, aviso aos navegantes, é o seguinte, que quase tudo que eu vou falar aqui eu falo de memória. E a minha memória é uma merda. Então, somando 1 e 2, você já tem uma ideia aqui do que eu vou falar. Maravilha. Mas, Mac, vamos para as nossas curiosidades da história militar. Vamos, mas antes eu quero dar recadinhos também, já que o Maia deu recadinhos, vou dar recadinhos. Mete ficha. Recado número 1 da noite de hoje. Caso o nosso ouvinte queira mandar sugestões, críticas, opiniões, dicas de leitura, caso queira mandar alguma pergunta para o pessoal da mesa, para algum convidado, podem escrever sempre para o e-mail contato@clubedosgenerais.org. Recado número 2. Nosso membro James Gavin, que responde também pelo nome de humano de Sandro Teixeira Moita, integrará a primeira turma civil do doutorado em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O Sandro é membro do Clube de Generais desde 2002, possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, especialização em História Militar Brasileira
e mestrado em História, ambos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, onde trabalha na divisão de preparação e seleção, na tutoria de História, orientando os alunos nas disciplinas de História, História Militar e Estratégia. Ministra regularmente aulas no curso de Comando do Estado-Maior sobre Pensamento Militar, Cultura e História Estratégica, prestando consultoria a diversas operações do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. Ele é membro fundador do Grupo de Estudos de História Militar do Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, da Universidade Federal Fluminense. É sócio honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Cursa atualmente os cursos ministrados no programa Parceria pela Paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com ênfase nos temas de estratégia, operações militares, guerra irregular, contra-terrorismo, integração regional e operações de estabilização e pacificação. Nós, em nome de todo o Clube de Generais, desejamos a Sandro James Gavin Teixeira muito sucesso nessa nova fase e no pioneirismo numa área tão importante, tão negligenciada da história e historiografia nacionais. Mas que maravilha. Os recados. Fiquei até emocionado por ele agora aqui. É bacana, né? Tem um seriano galgando isso. Isso é pro público que está nos ouvindo aí, entender que além dos Maias da vida, tem gente que entende de verdade aí de Segunda Guerra Mundial e de guerra. Não é só de Maia que faz o CG não, rapaz. O pessoal entende mesmo. Maravilha. Verdade. Curiosidade da história militar, Mac. Cadê? Agora sim. Curiosidade de hoje é uma rendição dos italianos, porque se fosse rendição francesa não seria curiosidade, certo, senhores? Positivo operante. Pois então. Com certeza. Ocorre que na maioria das fontes consta que a ilha italiana de Lampedusa caiu em domínio britânico em junho de 43 numa operação preliminar à invasão da Sicília pelo aço do destroyer HMS Lookout e de 35 militares do 2º Batalhão do Coldstream Guards. Vejamos isso mais de perto um pouquinho. Algumas horas mais cedo, o sargento Sidney Cohen, um piloto de Swordfish com apenas 22 anos, voava tranquilamente, até ter problemas com a sua bússola e gerenciamento de combustível. Na falta de um lugar melhor para pousar, ele avistou o aeródromo de Lampedusa e fez-se ao solo. Recepcionado por um oficial italiano cujo chapéu típico do Tirol chamou a atenção de Cohen, nosso piloto descobriu que a guarnição italiana queria oferecer rendição. Alguns instantes depois, já que a reunião foi interrompida por um ataque de cerca de uma dúzia de P-38s, os italianos entregaram um documento assinado pelo comandante da guarnição italiana que garantia a rendição e solicitava o fim imediato das hostilidades. O Swordfish foi então colocado novamente em condições de voo e seguiu para uma base americana na Tunísia. Como já dito, poucas horas depois, os britânicos receberam a rendição de modo mais formal. No nosso site não tem um vídeo sobre o ocorrido, mas tem um link para o jornal Youngstown Vindicator, edição de 12 de junho de 43, com uma reportagem sobre o incidente, que um piloto sozinho, fudido na merda, recebeu a rendição de uma ilha italiana inteira no meio da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, são quase franceses, hein? Eu aposto que esse documento já estava escrito pelo menos desde 1941. Olha, realmente, são quase franceses. É um pessoal maravilhoso. Adoro italianos. Maravilha. São os aliados que a gente encontra, olha aí. Cara, vocês se escolheram um aliado, cara. O meu aliado era outro. Você escolheu esse, eu não posso fazer nada. Entendeu? Aquela coisa de escolher o time. Escolher o time. Eu ganhei o Para o Ímpar, escolhi primeiro. Entendeu? Pois é, esse Para o Ímpar aí acabou com as nossas pretensões, rapaz. A gente também tem que aprender a escolher um pouquinho melhor. Cara, italianos, romenos, né, búlgaros, gente boa de briga. O pior na Primeira Guerra, né, que a gente escolheu os italianos e eles não quiseram vir, né? Não, com esses caras eu não vou, não. Mas beleza, vamos falar um pouco agora sobre República de Weimar. A República de Weimar, ela foi instituída logo após a Primeira Guerra Mundial, né? O nome República de Weimar vem do nome da sua capital, da cidade de Weimar, na Alemanha, e ela se tornou o futuro da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, pós-derrota na Primeira Guerra Mundial. Foi uma derrota muito amarga, né? Foi uma derrota onde boa parte do exército alemão estava intacto, mas ele não possuía mais condições de combate.
com motins em todas as partes, faltando munição, faltando comida. Então, a República de Weimar foi um reinício um pouco amargo, né? Desse final de Primeira Guerra. Kurt, fala um pouquinho como é que foi essa transição de monarquia parlamentar para a República de Weimar. A gente tem que entender o nascimento da República de Weimar exatamente no contexto do final da Primeira Guerra Mundial. Como você disse, o exército alemão, embora tendo sido derrotado efetivamente em campo, ele não se sentia derrotado, porque a Alemanha não tinha sido invadida. E acontecia no sentimento do soldado alemão da Primeira Guerra Mundial, em 1918, ao final das ofensivas de Ludendorff, é que quase tinham conseguido pôr a França e a Inglaterra de joelhos. Foi uma tentativa desesperada, falhou, os aliados contra-atacaram e vinham efetivamente derrotando o exército alemão, mas o exército alemão não se sentia derrotado, mas se sentiu traído. Traído sob a forma de motins, sob a forma de greve, sob a forma de sublevação do governo, como aconteceu principalmente na Marinha, não só na Marinha, porque antes mesmo já tinham acontecido greves e greves nas fábricas de armamento. E aí a gente começa a ter um contexto político, porque a gente tem que lembrar que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial basicamente nas mesmas condições de sublevação, de greve, principalmente greves articuladas pelos comunistas. Na Alemanha não foi muito diferente. Então nós tivemos greves, essas greves afetaram bastante a indústria de armamento, já havia escassez tanto de munição quanto de matéria-prima, de comida, enfim, de abastecimento. E o exército alemão foi derrotado, o governo caiu, eles se viram com praticamente uma revolução em casa, muito parecido com o que era a Rússia, e o soldado alemão voltou para casa revoltado, porque a Alemanha tinha perdido a guerra e ele não entendeu bem o porquê. Daí nasce o mito dos traidores de novembro e o mito da punhalada pelas costas. Mas, efetivamente, o exército alemão foi derrotado pelos aliados. A República de Weimar surgiu nesse contexto, que ninguém queria assinar aquela rendição. Era uma rendição amarga, era uma rendição um pouco inexplicável para a população alemã, inexplicável para as Forças Armadas, ou para boa parte das Forças Armadas, mas que alguém tinha que assumir o poder naquele momento, alguém tinha que negociar a rendição e tentar reestruturar uma Alemanha que estava a caminho de uma guerra civil. Então a República de Weimar nasce, e aí a gente começa a ver um protagonista nas mãos do Partido Social Democrata, do SPD, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Foi o Partido Social Democrata que naquele momento puxa para si a responsabilidade de tentar manter uma Alemanha unida e fora da guerra civil. Por todo o período da República de Weimar, o Partido Social Democrata é o partido que vai estar ou no comando ou muito próximo do comando. É quem segura as estruturas e quem vai perder o controle das estruturas. Não se pode falar em República de Weimar sem falar no SPD, o Partido Social Democrata. Nós vamos ver também a participação do Partido Nacionalista, do Partido de Centro Católico, Partido Comunista e depois dos nazistas mais adiante. Mas, enfim, ela nasce a República de Weimar nasce com essa responsabilidade de ter alguém para manter a Alemanha fora de uma guerra civil e, ao mesmo tempo, negociar uma paz amarga com os aliados, principalmente com França e com Inglaterra, que tanto sofreram na Primeira Guerra Mundial. Falando um pouquinho sobre essa questão de França e Inglaterra, a gente não pode deixar de citar o Tratado de Versalhes, né, que foi finalizado em 19, se não me falha a memória. Também falou muita coisa de memória, tá? E
e que de certa maneira ajudou a criar esse clima de revanchismo que foi tomando conta da Alemanha durante o período de tempo da República de Weimar. Passou por né, a gente não pode, depois a gente tem que citar o crash da Bolsa de 29, que ajudou a afundar a República de Weimar, que vinha num crescimento econômico, mesmo que lento, mas quando você sai do zero, né, quando você sai do fundo do poço, tudo é crescimento. Então existia uma esperança, né? Qual que é a tua visão com relação ao Tratado de Versalhes? Em que pontos ele foi efetivamente ruim para a Alemanha? Em que ponto ele foi muito forte para a Alemanha e para o povo alemão? O Tratado de Versalhes ele é o reflexo de uma França que foi mutilada pela guerra, pelos milhões de mortes, e por uma Inglaterra que também, em princípio, não querendo lutar a Primeira Guerra Mundial, foi chamada e interviria de alguma forma, mais hora menos hora a Inglaterra interviria na Primeira Guerra Mundial, mas que também sofreu milhões de mortes. Então são esses dois países que uma opinião pública a dar satisfação sobre milhões e milhões de mortes, economias e cidades destruídas, a França principalmente, esses dois países que queriam nunca mais ter que passar por uma outra guerra daquelas dimensões. E a maneira que eles pensaram em viabilizar isso seria simplesmente colocar a Alemanha de uma forma onde ela nunca mais poderia começar uma guerra mundial, ou seja, desarmada e economicamente fraca e dependente. Além de tudo, naquela época as cláusulas de reparação já eram extremamente complicadas onde quer que acontecesse uma guerra. Então não era só vencer e ocupar o território inimigo, mas obter da economia toda uma questão de reparação aos crescentes custos de uma guerra moderna, e uma cláusula que aí realmente mexeu com os brios alemães, que foi a cláusula da culpa da guerra, a cláusula que atribuía à Alemanha a culpa pela Primeira Guerra. Então o Tratado de Versalhes foi um tratado de paz duro, foi um tratado de paz revanchista, sim, mas uma revanche de quem acabou de sofrer milhões de mortes e que quer dar uma satisfação à sua opinião pública e dar garantias que uma guerra como aquela nunca mais viria a acontecer por culpa do agressor alemão. Então eles pensaram muito, óbvio, nos seus respectivos povos, mas não mediram as consequências e tinham sido avisados, os americanos avisaram isso, eles não mediram as consequências do que isso significaria para o povo alemão. Você tocou num ponto focal aí, na minha opinião, que é a questão da perda de vidas, né? Os ingleses perderam por volta de 1 milhão de soldados, os franceses eu acho que foi por volta de 1 milhão de soldados também, perto de 2 milhões. E na França, por exemplo, você tem vilas, você tem pequenas cidades que deixaram de existir. Elas não existiam, passaram a não existir mais após a Primeira Guerra. Tamanha foi a destruição. Ainda hoje você tem campos de batalha onde não é possível a visitação, porque ainda existe um perigo não só de munição não detonada, mas também de você ter um problema com os venenos que foram usados na época. Então foi realmente, e os franceses, eu sempre tive a impressão que foram muito mais, buscavam ser muito mais duros do que os ingleses, especialmente na questão das reparações, né? A França tinha ainda contra ela a questão demográfica, como é hoje, né? Então a França sabia que desde aquela época não poderia encarar uma Alemanha demograficamente, e com a quantidade de baixas que eles sofreram na Primeira Guerra Mundial, eles sabiam que esse gap demográfico iria continuar. Então os franceses tinham medo, sim, e muito medo de uma outra guerra com a Alemanha. E a França não saberia se poderia continuar contando com a Inglaterra ao seu lado, porque o histórico entre Inglaterra e França
pensando aqui em ano de 2017, a gente tem uma visão, mas em 1914 você teria uma outra visão da relação Inglaterra e França enquanto aliados. Então a França não saberia dizer se numa eventual próxima guerra teria uma Inglaterra, por exemplo, ao seu lado, ou os americanos, por exemplo, ao seu lado. Então, para a França manter a Alemanha desunida, manter a Alemanha fracionada, manter a Alemanha economicamente pobre e militarmente ineficaz, militarmente pobre, era uma questão de vida ou morte, como veio acontecer em 1940. Falando um pouquinho agora, indo um pouquinho para frente com a República de Weimar, né, a gente pegando aí a partir de 1919 até 1929, a República funcionou consideravelmente bem, né? Quais eram as forças que lutavam pelo poder naquele momento, nesses anos 20 na República de Weimar? Esse período foi um período de sobrevivência. Porque você tem, logo ao nascer da República, como a gente já falou, né, você tem revoltas, você tem a Marinha se rebelando, você tem golpes à esquerda e à direita, você tem os puts, né, você tem uma Berlim comunista, você tem uma República da Bavária comunista, você tem diversos movimentos separatistas e você tem uma revolução em andamento. Você tem uma revolução comunista em andamento, como aconteceu na Rússia. Então, a República de Weimar, ela tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, com os aliados, e com uma inflação galopante. Aquela grande inflação antes de 29, estamos falando antes de 29, a Alemanha sofreu uma inflação terrível antes de 29. E no livro do Richard Evans, que a gente vai falar na bibliografia, ele descreve muito bem como essa inflação jogou o moral alemão muito para baixo. O povo alemão ficou completamente desmoralizado com essa inflação, porque ela nivelou e empobreceu todas as camadas alemãs. Então você tinha aquela família alemã, digamos, de classe média, que viu ali todas as suas economias desaparecerem, os seus salários, né, os seus rendimentos não valiam mais nada, e eles tinham que lutar no mercado negro como qualquer outro, como qualquer pessoa das classes mais baixas, para a sobrevivência da sua família. E várias, digamos, moças de família tradicional vieram a se prostituir para poder garantir a alimentação. Você tem famílias destruídas e aquilo marcou muito. Esse período de grande inflação na Alemanha marcou muito. Eles ficaram traumatizados com aquela experiência da mega inflação. E alguns autores citam também que a própria República de Weimar estimulou essa grande inflação, porque todas as dívidas de guerra que ela tinha internamente viraram pó. E foi a partir dessa dívida interna que desapareceu que eles puderam reerguer e estabilizar a economia enquanto governo. Então, alguns autores dizem que o governo da República de Weimar deixou mesmo a inflação correr solta, porque era uma forma de zerar as dívidas internas, as dívidas da Primeira Guerra, e, digamos, né, começar do zero. Mas não foi um período fácil, foi um período de sobrevivência. A República de Weimar era uma república de sobrevivência, atacada tanto à esquerda quanto à direita. Você comentou com relação à revolução em curso, né? Ou seja, a Revolução Russa, que começou em 17, ainda estava em curso também, né? Durante uma boa parte do início da década de 20. E você tinha uma força comunista muito forte dentro da Alemanha, né? Como é que os social-democratas lidavam com isso? Por que eles acabavam sendo a preferência da população naquele momento? Dentro dos partidos políticos da Alemanha de então, a gente tem 3 polos, digamos assim, né? O polo mais
vou usar a designação de direita, centro-esquerda como se entende, ou como se entendia então, não agora, tá? Não como se entende agora. Mas, então, definia-se que o Partido Social Democrata era um partido de centro-direita. Ele, embora adepto das convicções socialistas, eles nunca propuseram a chegada do poder pelas armas. Pelo contrário, eles jogavam o jogo democrático, vamos dizer assim. E era disparado, assim, o grande representante da esquerda alemã. E era um partido muito votado, com suas bases assentadas, forte nos sindicatos e com um número de militantes muito grande. Ao centro você tinha o partido com esse nome mesmo, é o Zentrum, que é um centro, é o centro católico, é um centro que você percebe que ele é muito vinculado, né, centro católico, muito vinculado à questão religiosa e ao catolicismo, ou seja, ele era muito popular e votado nas regiões católicas mais ao sul da Alemanha. E ele era um partido realmente de centro, era um partido, digamos, social-cristã, né, da democracia cristã seria o equivalente hoje, né? Então você tinha os sociais-democratas, a esquerda, o centro católico realmente ao centro, e mais à direita você tinha os partidos nacionalistas, né, como Partido Nacionalista Alemão, DNVP, e outros, né, Partido Nacionalista Bávaro, enfim, você tinha uma série de outras agremiações à direita e à centro-direita que faziam esse contrapeso político. Os comunistas, eles vieram, obviamente, não só influenciados pelo sucesso da Revolução Russa, a gente tem que ver também, né, que em 1920 a 22 tinha acabado de acontecer uma invasão da Polônia pela então União Soviética. Milagre do Vístula salvou a Polônia de uma reintegração ou de ser mais uma república comunista, mas você tinha a União Soviética ali do lado. E os comunistas do Partido Comunista Alemão, o KPD, eles viam a revolução se materializando ali na frente deles. Eles viam o sucesso ao alcance das mãos. Berlim era uma cidade que era comunista, era conhecido como Berlim Vermelha. E os comunistas já vinham se organizando, entre eles, os comunistas foram os que fizeram uma série de greves durante a Primeira Guerra Mundial, eles já vinham se articulando com essa finalidade da tomada do poder pela Revolução. Tanto é que eles fizeram, de fato, 2 revoluções. E a República de Weimar teve que lidar com elas, inclusive mobilizando os Freikorps, que eram grupos de ex-soldados que vieram da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava extremamente armada e a República de Weimar lança em campo para combater as tentativas de revolução comunista de milícias, notadamente mais alinhadas à direita e de milícias mais fiéis ao exército, embora não soldados, na maioria soldados desmobilizados. E essa milícia dos Freikorps que vai combater a tentativa de golpe comunista. E isso é importante porque é desse caldo dos Freikorps que começa a aparecer o grande número dos que seriam futuramente os adeptos do nacionalsocialismo. Falando um pouquinho sobre o NSDAP, né, o Partido Nacional Socialista Democrata Alemão, ele surgiu ali por volta de 1924, 25, por favor me corrija se eu estiver errado, mas ele acabou tomando força especificamente após a crise de 29, né? 29, quando teve o crash na Bolsa, nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a economia alemã, em sua boa parte, sobrevivia com dinheiro americano, com investimento americano, de indústrias americanas que investiam na Alemanha. Era um local para se investir, afinal estava saindo do zero, então tudo é oportunidade. E quando o crash da Bolsa aconteceu, o dinheiro sumiu. Né? O pouco dinheiro que existia acabou sumindo novamente. Né? E isso foi
Foi uma nova crise política que deu origem, uma força maior do nazismo? Sim. Não existe hipótese possível, né, da ascensão do nazismo ao poder sem entender o impacto da crise econômica americana de 29. Mas o Partido Nazista, curiosamente, né, ele era o Partido Nacional do Trabalhador, né, alemão, né? Depois virou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, depois Partido Nazista, que era um apelido, né, uma abreviação. Hitler, engraçado que Hitler, ao contrário que muita gente possa pensar, não foi o fundador do partido, ele foi mais um membro. Na verdade, ele foi, o início da carreira de Hitler, ele foi mandado acompanhar esse partido, que era um dentre milhares de partidos, e ele acabou dominando, como só ele sabia fazer, esse partido, tomou o partido para si, assumiu progressivamente os cargos mais importantes, principalmente a parte de marketing, né, de propaganda, e depois foi eliminando os adversários internos até chegar a ser o líder do Partido Nazista. E sim, o Partido Nazista, ele tentou, em princípio, seguir o que todo mundo na Alemanha fazia, tentar dar um golpe. Então, eles cresceram, ganharam votos, participaram do jogo democrático, pelo menos por algum tempo, as votações sempre minoritárias. O Partido Nazista era um entre muitos, não era de grande expressão. Porém, a tentativa de golpe, o golpe da cervejaria, né, dada por Hitler em Munique, esse golpe, como todos sabem, falhou, mas deu projeção a Hitler. Não só o golpe deu projeção a Hitler, mas também o julgamento em que se seguiu o golpe também deu projeção, porque aquele julgamento virou um assunto nacional. Então, muitos alemães que nunca ou muito pouco ouviram falar do Partido Nazista passaram a acompanhar aquele julgamento. Aquilo foi uma oportunidade, foi um palco, e na verdade os juízes deram um palco a Hitler naquela ocasião para fazer a propaganda do partido. Hitler foi preso pela tentativa de golpe. A República de Weimar queria uma punição maior, mas dadas as circunstâncias e devido até ao apoio da direita e apoio também do exército alemão, ele não teve uma pena maior, e foi enquanto preso que Hitler escreveu o Mein Kampf, que é o livro de referência, embora não seja um livro didático, não é um livro panfletário, mas quem leu Mein Kampf vê o que estava para acontecer na Europa. Quando você lê o Mein Kampf, embora seja uma leitura difícil, chatíssimo, porque é um panfleto, chato, é um livro chato, isso que eu ia falar. Mas você consegue entender um pouco do que aconteceu. E francamente, se as pessoas tivessem dado mais atenção ao Mein Kampf, teriam parado o nazismo muito mais cedo, porque estava tudo ali. Hitler, ele fez o que escreveu no Mein Kampf. Então bastava uma leitura do Mein Kampf para parar o nazismo ali imediatamente. Enfim. Ele ficou 9 meses preso só, né? A pena foi de 9 meses só, se não me falha a memória. Para alguém que tinha tentado dar um golpe, né? Alguém que está tentando mover colunas rumo a Berlim para derrubar o governo. Lembrando, né? Que a maioria desses partidos, se não todos, tinham um braço miliciano, né? Um braço armado. Todos tinham. E o Nasdaq não era diferente, ele tinha as SA, os camisas marrom. Nesse momento ainda não era uma milícia muito forte, né? Ela foi se tornar, foi ganhar adeptos um tempo depois, né? Na verdade, Hitler e o Partido Nazista não eram nem um pouco originais nesse quesito. Todos os partidos tinham sua milícia. Os comunistas tinham sua milícia. E Hitler, ao se contrapor ao comunismo, na verdade, ele queria um movimento mais radical ainda do que o comunismo, que pudesse frear o comunismo. Então ele copiou e adotou muito
do modo operandi dos comunistas. Então, as SA nada mais são do que uma cópia do que a milícia comunista. Uma milícia mais radical, mais violenta, mas ainda assim uma cópia. E eram que até os sociais-democratas tinham suas milícias, ligadas principalmente aos sindicatos. O centro católico chegou a ter milícias, obviamente, não tão violentas, mas tinham. A direita convencional tinha suas milícias, representadas também pelos capacetes de aço, que depois vieram a se fundir com os nazistas. Ou seja, ter um partido e ter uma milícia ligada ao partido parecia ser o esporte nacional. Todos eles tinham as suas milícias, e é o que veio depois, né, no caso dos nazistas, se tornar as SA e depois as SS. Mas todos eles tinham braços armados, e as armas, ter armas era alguma coisa que não faltava na Alemanha. Só uma parte, a gente falou sobre a fundação do NSDAP. Ele foi fundado em 1920 pelo Anton Drexler. É um partido derivado do Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, que virou em 1920 NSDAP. Posso fazer uma parte? Posso? É óbvio. À vontade. Vamos falar hoje. Não seria um bom professor de relações internacionais se eu deixasse passar o seguinte. Quando o nosso convidado fala sobre a criação da República de Weimar, não podemos também dissociar que a Alemanha ela está entrando por uma fase republicana em meio, digamos, a um turbilhão republicano que está ocorrendo na Europa inteira, tá? Que isso fez até parte do acordo de paz. Os famosos 14 pontos de Wilson falavam bastante nisso, na criação de repúblicas na Europa, entendeu? Então, a criação republicana alemã, a criação da República de Weimar, ela é um pouco disso, em que os americanos acreditam, ou acreditavam até então, que repúblicas, tá, no seu sentido lato, não entrariam mais em guerra. Repúblicas, historicamente, elas não entram em guerra. Democracia, ela não entra em guerra. Ok? E o meu segunda parte é em relação aos partidos. A democracia que nasce como nessa prescrição americana para que não ocorram mais guerras, como a Primeira Guerra Mundial, é muito frágil. A democracia, a democracia que acontece, ela não tem uma representatividade muito interessante para o povo, entendeu? Ela é uma democracia em que dá os direitos políticos, mas lembre-se, direitos políticos para cidadãos que são mais iguais a outros, ou seja, é mais parecido com uma república que podemos chamar de uma democracia baseada na nossa boa e velha Constituição Mundioca, né? Não é uma república baseada no voto censitário, não é uma república que tem uma boa representatividade. Então, isso, boa parte da população se vê excluída da participação política diária do seu país. E outro fato bastante interessante é que, se você relacionar o que está ocorrendo na Alemanha, a história da NSDAP está assumindo, está fervilhando o seu crescimento, o golpe, o putsch da cervejaria, ele não está também sozinho, não é algo pontual. Algo está acontecendo próximo, em outras repúblicas. É claro que não são, assim, digamos, tão representativas como a Alemanha, mas Romênia, em que o almirante Oxley, ele tem que assumir um papel meio de moderador
entre uma monarquia que está ultrapassada e uma direita nascente, uma direita radical. Então você tem uma série de problemas democráticos ocorrendo pela Europa. A grande vítima desse turbilhão radical que está ocorrendo pelo continente é a democracia. Lembramos que o primeiro a chegar no poder, e foi saudado por Churchill na época, foi o próprio Mussolini, durante a década de 20. O Mussolini, quando chega no poder, o Churchill fala: está aí um elemento estabilizador da política italiana. Então, essa direita radical que a gente está falando, essa direita do Putsch, essa direita essa direita mais nacionalista, ela chega já com algo que vem prometendo estabilidade e morte à democracia liberal, e morte ao indivíduo em prol da comunidade. Ele já é coletivo. Essa direita é coletivista, o que faz com que muita gente se engane, fique dizendo por aí que esse turbilhão todo, essa direita, ela é muito mais esquerda do que direita. Não, essa direita, ela é uma direita coletivista, por incrível que pareça. Excelente, Simons, é exatamente isso. A gente tem que lembrar que a Alemanha não é um caso isolado, pelo contrário, uma onda antidemocrática varria a Europa nos anos 20 e nos anos 30. Hitler, em Mein Kampf, torna a citar, ele colocava, e a gente tem que entender que Hitler viveu o Império Austro-Húngaro, para ele, a democracia era um bando de falastrões onde a responsabilidade pela tomada de decisão era diluída entre partidos e ninguém assumia responsabilidade por absolutamente nada. Ou seja, a democracia era um elemento de não decisão. A democracia era um elemento de não responsabilidade. E isso Hitler não era original nesse pensamento. O Hitler, ele tem esse caso pontual dele, é porque ele viveu na Áustria-Hungria, né? A Áustria-Hungria era multiétnico, era complicado, era uma monarquia dual. Então é extremamente complicado tomar decisões numa monarquia dual como a monarquia austro-húngara. Então, por isso que Hitler tinha essa interpretação da democracia como algo assim, que não há representante, não há quem bote o pau na mesa, literalmente. Então, eu acho que a gente tem mais que desfigurar, pegar esses pontos e trabalhar em cima, que não foi algo pontual, não ocorreu somente na Alemanha, não ocorreu somente na Itália. Todos os países tiveram problema. Exatamente, inclusive a França. Inclusive a França teve golpes à direita e à esquerda. Muita gente fala que Hitler, que os alemães entraram na França, e a França, a bandeira branca, aquele blá 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 de todo, mas esquecem do governo colaboracionista de Vichy, que ele é o resultado de uma França dividida, que operou aos moldes da Alemanha nazista. Idêntica. Não foi. Lembramos que Charles de Gaulle foi eminência parda, foi colocado assim. Quando ele começou a falar sobre a importância das operações combinadas, a importância do carro de combate, o Charles de Gaulle foi jogado às traças. E foi jogado às traças até os aliados pegarem ele, colocarem ele na rádio, legitimá-lo, dizer que ele é o representante da França livre. E ainda teve aquela operação na África do Norte, em que os franceses
sentaram a bala nos aliados e foi extremamente complicado. Não foi um acordo. Ninguém chegou no acordo ali, olha, sou francês da França Livre. Os franceses de Vichy sentaram bala nos aliados até a derrota, até a entrega. Então não é fácil falar sobre, não é simples falar sobre a década de 20 na Europa. A Europa, ela muito mais está lidando com discussões complexas que vão desde, olha, nós temos que a monarquia caiu, aquele nosso sistema monárquico caiu, e temos que apressadamente colocar parlamentarismo, e apressadamente nós temos que falar de república, e apressadamente nós temos que cuidar de segurança, porque temos alemães, no caso da França tem os alemães porventura podem ficar fortes, mas tem um inimigo em comum, que está vindo na Revolução 17, tem os russos, tem os soviéticos, que é extremamente complicado, e o cordão sanitário tem que funcionar de qualquer jeito. O Chamberlain, quando faz o acordo de Munique, ele está pensando no cordão sanitário, ele não está pensando na ameaça alemã. Então a gente tem que cuidar, tem que concatenar nossas ideias em relação ao que está se passando fora da Alemanha. A Alemanha foi digamos, o espelho daquilo que a Europa passou durante a década de 20. Hitler não aconteceu à toa. Hitler foi a soma de todos os medos. Pode dizer, a França passou por um processo semelhante à República de Weimar, só que na França o sistema democrático conseguiu sobreviver aos golpes à esquerda e à direita. Como o Simon falou muito bem, você tinha Mussolini já no poder, você tinha um ditador assumindo na Hungria, você tinha um outro assumindo na Romênia, você tinha um governo na Polônia que não era exatamente um governo democrático. Pois é. A Europa Piłsudski ainda tinha um negócio bastante interessante com Piłsudski. Piłsudski tinha segurado a horda soviética ao ponto dos soviéticos repensarem a Revolução Soviética, se a Revolução poderia ser exportada ou não. Então, é emblemático isso. 1921 é emblemático para todo mundo. A participação de Stalin na guerra com a Polônia, de 20 a 22, Stalin queria invadir a Romênia. Stalin que propôs isso. Ele propôs a exportação do comunismo na marra, assim como eles estavam invadindo a Polônia. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para entender o contexto do jogo das extremas contra, ao mesmo tempo, contra a democracia e, ao mesmo tempo, uma extrema contra a outra. A Europa de 20 e 30 foi mais ou menos isso, e agravado, como o Churchill falou, pela debacle americana, econômica americana, que foi quem estava financiando uma Alemanha estável até 1929. Não podemos esquecer também que a política econômica alemã, a política do ministro, eu não me lembro muito bem o nome do ministro de economia da época, eu acho que era Ratner, ou se eu não me engano a memória, já tinha dado resultado aí. A Alemanha de 20, a República de Weimar, financeiramente, estava começando a crescer quando veio 29. Sim. 29 foi para todo mundo, foi global. O Brasil teve problema, o Brasil teve queima de café, e Getúlio Vargas também, ditadura varguista como solução, enfim. Tanto é que Hitler, quando sai da prisão, em 24, enquanto um partido nazista completamente desfigurado, completamente desmembrado, com a moral lá embaixo e com votações ridículas. E a votação do partido nazista não melhorou muito até 1929. Maia, o interessante disso é que eles, quando passou a crise de 29, a direita europeia
não olhou os Estados Unidos como referência para sair da crise, e sim olhou para a União Soviética. A saída não é o indivíduo, a saída é o coletivo, assim como os russos estão fazendo. Porque o único país que não sofreu crise de 29 foi a União Soviética. Por razões óbvias. Por razões óbvias. Ela mesmo estava... razões óbvias. Ela estava sendo uma revolução, era uma economia totalmente fechada em si. Né, não existiam investimentos fora, o investimento de fora na própria União Soviética. Temos que lembrar que a Revolução Soviética foi extremamente sangrenta, com participação da Grã-Bretanha, com participação dos russos brancos. Então, naquele momento, ela realmente não se afetou porque não tinha dinheiro americano lá dentro. Né? Não, mas olha só, um dos passos da Revolução Soviética, assim que acabou a briga, vamos supor, 1921, acaba a briga entre russo branco e os soviéticos, tá? Que nós temos o Tratado de Versalhes ficou um pouco mais tempo, não é um tratado tão rápido assim, ele ficou maturando por um bom tempo. E até os americanos reclamaram muito com os japoneses, que os japoneses teriam que sair, que os japoneses invadiram a parte siberiana russa, eles tiveram que sair daquilo de lá. Os japoneses ficaram putos com Versalhes. Então, os japoneses saíram de lá, então Versalhes foi um instrumento on time da crise, mas lembre-se, quando falo sobre a Revolução Soviética, os primeiros anos, eu sempre digo que a Revolução Soviética foi um processo no qual os russos encontraram de se chegar ao meio mais fácil, de se chegar à industrialização. Entendeu? Sair do feudalismo e ir direto para a industrialização. Claro, com todos os seus problemas, vítimas, ditadura, com todos os seus problemas. Só que em 29 os russos não sentem a crise de 29 e tornam-se exemplos para essa direita que está surgindo, entendeu? Essa direita radical, ela olha os russos como exemplo, ela não olha os americanos, ela não olha os ingleses, que os ingleses nem queriam que alguém olhasse para eles. Os ingleses queriam se fechar na ilha deles e olha lá, ninguém me olhe, ninguém me erre, eu não quero mais nada de vocês. Eu quero seguir no meu isolamento esplêndido. Então esse é o grande problema. Então, após 29, você vê na Alemanha o enfraquecimento das instituições democráticas e com o desemprego, com a inflação, você tem aquele medo do alemão à volta à hiperinflação que ele tinha vivenciado na década anterior. Ele não quer voltar àquele estágio. Ele procura se apegar ao discurso que vai lhe garantir o amanhã de uma Alemanha forte, de uma Alemanha economicamente representativa como era antes do final da Primeira Guerra Mundial. Enfim, você começa a ter um jogo politicamente aferrado entre as duas extremas, os comunistas por um lado, os nazistas por outro, e esse caldeirão vai esquentando, esse caldeirão vai fervendo e o povo vai, através de N votações, que foi um período extremamente tumultuado, com queda de gabinete e eleições sobre eleições, até que os radicais vão ganhando poder, até que a balança vai pender para um lado. E você tinha aquele partido garantidor, que era o Partido Social Democrata, definhando. Você tinha o partido de centro, embora não definhando tanto, um pouco acuado. E você tinha todo o que é bem curioso, todo aquele movimento que reunia desde dos conservadores clássicos aos junkers prussianos até o exército mesmo, você tinha os monarquistas tentando usar Hitler, tentando usar o partido nazista, e você vê Hitler jantando todos eles.
e aglutinando aquelas forças mais à direita, mais conservadoras, no seu movimento de massas. E Hitler desprezava o parlamento, ele desprezava os partidos, ele queria e sempre quis criar um movimento de massas, espelhado no comunismo. Não tinha só isso, né? A gente precisa lembrar também que os dois lados usavam essa questão da culpa por aquele problema todo estar acontecendo, né? E a culpa muitas vezes não era do sistema político, não era da democracia, a culpa era ou dos judeus, ou de um lado dos comunistas, do outro os nacionalistas, e isso foi usado para também colocar essa raiva, isso tudo que estava preso dentro do povo alemão para fora, né? Sim, é verdade. E eles tentam demolir essa raiva, tenta demolir a própria democracia. Uma coisa que é pouco falada, mas é bem característica, que em certo momento, não só os nazistas se juntaram aos comunistas, eles se articularam muito bem para promover greves numa Prússia que era comandada pelo SPD. Então, o Partido Social Democrata se viu alvo de uma greve conjugada e articulada tanto à esquerda quanto à direita. O principal inimigo dos comunistas, do KPD, os comunistas do KPD, elegeram o SPD como principal inimigo, e não o partido nazista. Só muito tarde o KPD foi se avivar a realidade que o inimigo estava na extrema direita, ao invés de estar no centro-esquerda, porque para os comunistas o importante era derrubar o principal inimigo, o grande inviabilizador da revolução, que tinha sido o SPD, os social-democratas, que impediram a revolução comunista. Então eles primeiro queriam derrubar o SPD. Então você vê, tanto a esquerda quanto a direita estavam tentando derrubar a República e lançando mão das armas mais radicais. Enfim, você tinha passeatas na rua, você tinha briga, você tinha as SA marchando, você tinha sindicatos brigando uns com os outros, você tinha violência, você tinha um clima de insegurança, você tinha pobreza. Enfim, tudo isso faz com que o eleitor alemão, né, desse o voto a quem lhe prometesse segurança, a quem prometesse que aquilo tudo ia acabar, a quem prometesse que aquela farra, né, aquela eterna desarticulação, aquela eterna votação acabasse de alguma forma. Verdadeiramente, vamos falar um pouquinho nos momentos onde Hitler é quase chanceler, tá? Verdadeiramente o Partido Nazista chegou a ter uma representatividade efetiva dentro do parlamento? Chegou sim. As votações, as subsequências, uma sequência enorme de votação foi dando aos nazistas cada vez mais representatividade pós-29. Os nazistas chegaram a ter de 30% a 40% de votos, tanto para as campanhas presidenciais, onde Hitler chegou a disputar o segundo turno com Hindenburg, quanto nas campanhas para o Reichstag e para o Reichsrat, que são as câmaras alta e baixa, né? Sim. Então, o Partido Nacional Socialista tinha representatividade, era um partido de um movimento, ele tinha milhares de seguidores, ele tinha milhares de adeptos, e conforme eles foram ganhando massa crítica em termos eleitorais, o número de eleitores vai aumentando até chegar aí por volta dos 33%, chegou até a ter um pico de 40%. Mesma coisa os comunistas, que também cresceram percentualmente, não cresceram tanto, mas cresceram percentualmente, e cresceram às custas de quem? Principalmente pela esquerda para cima dos sociais-democratas e a direita em cima dos partidos tradicionais conservadores. Uhum. Ou seja, em cima daqueles mais moderados. Exatamente. Os moderados perderam a vez na República de Weimar. Eu estava dando uma olhadinha nos números aqui, na eleição de março de 33, depois do fogo no Reichstag, os nazistas tiveram 33% dos votos. Foi o partido mais votado, mas não chegou a ter maioria. Não, nunca chegou a ter maioria. A maioria eram 324
assentos, né, no Reichstag, e eles tinham 196, enquanto o SPD teve 121 e o KPD 100 assentos. Então você vê como é que ficou polarizado, né, mais do que representado tanto os nazistas quanto os comunistas. As extremas vinham ganhando representatividade. Mas os nazistas, é importante falar, os nazistas eles nunca tiveram a maioria absoluta. Tanto é que o gabinete onde Hitler foi chanceler tinha uma minoria de nazistas. Os nazistas que preencheram os cargos no primeiro gabinete de Hitler era uma minoria, acho que era Hitler e mais 2 ou 3 nazistas. O resto, 10 ou 12, eram daquela direita conservadora, mais alguma participação do centro. Isso é importante que quem está nos escutando compreenda, porque normalmente falam que o nazismo começou... Deixa eu só corrigir uma coisa, Meia. Deixa eu só corrigir uma coisa. Na eleição de março de 1933, depois do Reichstag, os nazistas tiveram 44% dos votos. Isso. Eles tiveram 33% na eleição anterior. Era isso que eu ia falar. O que aconteceu é que normalmente a gente associa, né, ao estabelecimento da ditadura nazista à subida de Hitler à chancelaria, quando não foi isso que aconteceu. Aconteceu, como você citou, depois do incêndio do Reichstag, que é um evento bastante controverso até hoje de quem é a responsabilidade. Foi através do incêndio do Reichstag que os nazistas convenceram a população alemã que havia um golpe comunista em andamento e que aí eles puderam capitalizar todo aquele medo de uma revolução comunista e chamaram o voto para eles. Então eles, numa eleição subsequente, chegaram a esse pico de 40%. Vocês verem, mesmo assim, através de uma campanha que foi completamente atípica, com gangues nas ruas, batendo nos eleitores. Não poderiam, os comunistas não realizavam comício, porque a SA dissolvia, os sociais-democratas também não, porque a SA ia lá e bagunçava tudo. Então você tinha uma eleição completamente atípica, e mesmo assim os nazistas conseguiram apenas, nesse caso, apenas mesmo 40% de representatividade. Mas foi não só o incêndio no Reichstag, como depois a votação para o decreto de forças especiais para a chancelaria, que aí foi em março, se não me engano, que é o artigo 48 da Constituição de Weimar, que dá poderes de emissão de decretos pelo chanceler. Aí sim, a ditadura nazista se consolidou. E foi impressionante, você consultando, de novo, citando o livro do Evans, do Richard Evans, como também do Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que vai ser citado aí na bibliografia. O que mais me impressionou na leitura desses livros foi o quão rápido a Alemanha foi nazificada. Em 6 meses, todo o resquício de democracia foi varrido da Alemanha. Os alemães, os nazistas, eles intervieram em tudo que foi possível, até coral de igreja. Para cantar num coral de igreja, você tinha que ser filiado a uma central de corais onde os nazistas dominavam. Os professores tinham que ser filiados. O professor judeu de universidade perdeu a vaga. Os funcionários públicos comunistas ou os funcionários públicos judeus foram perdendo a sua cidadania. Eles foram sendo eliminados do serviço público. Até porque isso fazia parte Aí eu volto a dizer que não é algo pontual. A Alemanha, temos o mesmo modus operandi ocorrendo na Itália de Mussolini, onde professores, funcionários públicos, padres, tiveram que prestar juramento ao partido do Mussolini, no qual era partido único, por sinal. Entendeu? E até porque eles não acreditavam, e isso daqui a pouco vai acontecer com o Partido Nazista, vai acontecer na Alemanha, eles não acreditavam que democracia fosse algo que você
uma construção, uma coesão a partir de uma construção. Eles acreditavam que democracia deveria ser algo entre os iguais e não que tivesse partes diferentes, entendeu? É algo coeso, é algo que só os iguais podem fazer. Eles não gostavam muito da democracia por causa que tinha bagunça, tem um aspecto de bagunça e como ninguém tem responsabilidade por nada, etc. No entanto, democracia deve ser algo realizado entre os iguais, não como hoje. Voto censitário, todo mundo vota, todo mundo de acordo com a lei, 18 anos acima, homem e mulher, independente. Não, naquele tempo tem que ser igual, tem que ser bonitinho e minoria nenhuma pode entrar no processo democrático. Nenhuma. Deixa eu citar rapidamente aqui o livro Fascista de Michael Mann, que vai ter tá aí na bibliografia. Eu queria falar rapidamente uns números aqui de como os membros do Partido Nazista da Alemanha de 1933 se declaravam. Aqui nós temos, falando em números, 9% se declaravam agricultores, 5% empresários, 7% profissionais liberais, 15% funcionários públicos, 11% do que o livro chama aqui de colarinho branco, né, que são funcionários especializados, 22% pequenos burgueses e 31%, que é o maior número individual, como operários. Você vê que, embora tenha aquele discurso, né, que era um partido de funcionários públicos e pequenos burgueses, o operariado também estava representado, não tanto quanto os sociais-democratas, não tanto quanto os comunistas, que tinham representações na ordem de 68%, né, na ordem de 45%, e não desses 31% que eu falei. Então, embora fosse um movimento onde os operários estavam subrepresentados, eles não estavam não representados. Eles tinham sim uma característica de movimento, haviam sim sindicatos nazistas, haviam sim operários nazistas. Era um movimento que desconhecia classes também, não era um movimento de elite, não era um movimento de cúpula, não era um movimento intelectual, não. Hitler sempre quis, desde o início, desde antes da fundação, fazer um partido de massas, espelhado no movimento de massas comunista. Ele queria um movimento semelhante, porém ainda mais radical. Oi, vamos falar um pouquinho, você tinha comentado sobre o incêndio no Reichstag. O incêndio do Reichstag em 1933 foi algo muito forte para a sociedade alemã, né? Imediatamente o partido nazista se levantou dizendo que os comunistas haviam colocado fogo, e é um evento marcante porque é um evento que leva o NSDAP, leva a Hitler a se tornar chanceler e presidente e construir a ditadura nazista dentro da Alemanha ali a partir daquele momento. Como é que foi o incêndio? Como é que foi essa ação efetiva? Esse incêndio é uma história que eu já li várias versões, né? Até hoje é um evento cuja origem é contestada, né? Aconteceu um incêndio, o Reichstag, né, o parlamento alemão pegou fogo, e imediatamente se procura o autor e as causas e os motivos, né? E a polícia alemã, a polícia berlinense, ajudada pelas SA, é importante dizer que os nazistas sempre procuraram se infiltrar e tomar de posse, em primeiro lugar, das polícias, né? Eles saem com um culpado, que era um comunista de origem holandesa, que muitos discutem a sanidade mental desse holandês, não me ocorre o nome dele agora, mas ele sim seria o responsável. Mas toda a propaganda do Partido Nazista se voltou para aquele evento como o incêndio no Reichstag havia sido a conclamação para a revolução de todos os comunistas da Alemanha. Então aquilo era o sinal do início da revolução. E ela tinha que ser combatida no nascedouro. Então Hitler ali, e logo depois numa votação completa no parlamento, o parlamento dá poderes especiais ao chanceler para governar por decreto.
essa votação, onde Hitler ganha o poder de governar por decreto, e ele vai governar a Alemanha nazista por decreto até o fim da vida, essa votação, esse é o momento crucial. Esse é o verdadeiro momento, é nessa votação onde a Alemanha nazista nasce. É numa votação conturbada, onde... O nome do holandês é Marinus van der Lubbe. Pois é. Tá? Não me ocorreu. Então, nessa votação, primeiro, né, não haviam mais deputados comunistas presentes, porque eles tinham sido todos ou presos, ou fugidos, ou escondidos. Os representantes do SPD estavam sendo intimidados, presos e colocados para fora do parlamento a pontapés. Os representantes do centro estavam acuados, com medo, de fato, de uma revolução comunista. E, obviamente, todos os partidos mais alinhados à direita estavam com os nazistas. Mesmo assim, Goering faz uma manobra, dessas manobras, né, de congressos que nós estamos razoavelmente acostumados a ver, né, e exclui em número a representação dos comunistas e dos social-democratas enquanto número. Ou seja, para ganhar aquela maioria de 2/3, ele exclui da base matemática os deputados que não estavam presentes porque estavam ou presos ou sendo jogados para fora do parlamento pelas SA. E aí consegue uma maioria, e ainda assim não foi uma maioria de 90 ou 99, foi uma maioria, digamos assim, por um triz, né? Ele precisava, acho que, de 2/3. E aí sim ganha poderes especiais para governar por decreto. E aí imediatamente ele instaura a ditadura nacional-socialista, porque ele dissolve vários sindicatos, começa a dissolver partidos e progressivamente, impressionante nessa história, é o curto período em que isso se ocorre. Ele faz uma nazificação da Alemanha em 6 meses. Nesse curto período, ele acabou com todos os sindicatos, dissolveu vários partidos. Incrível, até o Partido Católico, ele se autodissolve. Os partidos, o SPD foi dissolvido na marra. O Centro Católico se autodissolve. Os outros partidos mais conservadores se fundem, como os capacetes de aço se fundiram aos nazistas. Então eles conseguem, em primeiro lugar, um absolutismo político na cena alemã. Os outros movimentos, os comunistas já tinham partido para a clandestinidade, os sociais-democratas partem também para a clandestinidade. Tanto que muitos dos relatos políticos que nós vamos ter das atrocidades alemãs naquele período são dados por infiltrados ou comunistas ou ainda remanescentes dos sociais-democratas. Mas quando Hitler consegue, quando o Partido Nazista consegue, de forma absoluta, o domínio do poder e da política, ele passa a implantar a ditadura de uma forma rápida e impiedosa em todos os segmentos da sociedade alemã. Por incrível que pareça, muito ajudados pelos universitários. Muitos universitários eram nazistas, tinham sindicatos nazistas, expulsavam professores nazistas, que não antinazistas ou judeus. Então, toda a sociedade alemã que era adepta ao nazismo foi entusiasta do processo de nazificação. E toda a sociedade alemã que não era nazista estava acuada ou optou por aquele silêncio, como diz aquele ditado, que quando vieram buscar meu vizinho eu não fiz nada, e depois, quando vieram me buscar, não tinha ninguém para me socorrer. Bom, a gente já está com o tempo passado por aqui. Foi realmente fantástico esse podcast. Tem muita coisa ainda para a gente falar dentro desse assunto, que nós vamos ter outras oportunidades para a gente continuar esse papo. Mac, quais são as sugestões de livros de hoje? Bom, já foi praticamente tudo indicado, então eu só vou formalizar as indicações de leitura aqui para a gente. Indicações em dupla. Primeira dupla, A Chegada do Terceiro Reich, da editora Crítica. Terceira edição é agora de 2017, quentinha. Esse livro tem 688 páginas, é o primeiro de 3 volumes sobre o Terceiro Reich, escrito por Richard Evans.
O Evans é professor de História na Universidade de Cambridge e desfia nessa obra uma quantidade significativa de detalhes que pode, na minha opinião, às vezes, tornar a leitura um pouco pesada para iniciantes no assunto. Segunda indicação, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, também volume 1, Triunfo e Consolidação, de editora Agir. Peguei uma edição em português de 2008, com 880 páginas. Também primeiro de 3 volumes sobre o tema, escritos por William Shirer. O Shirer foi testemunho ocular, contemporâneo, observava Hitler já desde 1933, saiu da Alemanha em 1940 após a invasão da França. Livro excelente, convido nossos ouvintes a pegar essas primeiras indicações, tanto Ascensão e Queda quanto A Chegada do Terceiro Reich, sentar numa mesinha na sua livraria preferida, ler um pouco de cada um e decidir qual deles vai para casa se não der para levar os dois. A Ascensão e Queda já foi indicada pelo Smith no CGCast 02 sobre a invasão da Polônia. Maier, quer comentar alguma coisa sobre essas duas primeiras indicações? Olha, o Shirer é a referência. Ele é a fonte, uma das fontes críticas primárias aí desse processo de nazificação da Alemanha. Ele é citado, muito citado, no livro do Evans. Eu aconselho a quem quer entender realmente um pouco mais desse assunto da nazificação da Alemanha a ler esse tijolinho, ou melhor, esses 3 tijolinhos do Evans, porque é uma riqueza de detalhes impressionante. Você fica realmente deslumbrado e, ao mesmo tempo, para pensar em como é fácil, ou aparentemente como é fácil naquela ocasião, implantar uma ditadura no país. É preocupante, meus amigos. É muito preocupante uma situação onde você pode ser, a qualquer momento, por uma ditadura, ser posto fora da lei. Então, nós, cidadãos de bem, podemos ser, a qualquer momento, posto fora da lei por uma ditadura. E eu queria incluir aí na bibliografia um livro chamado Fascistas, do Michael Mann, é da editora Record. Esse livro ele abrange muito do que o Simons falou, que o movimento nazista não era o único na Europa. Esse livro, Fascistas, ele descreve todo esse mesmo movimento em vários países. Na Hungria, na Romênia, na Itália e na Alemanha. Um livro também muito interessante, eu aconselho a ler. E a gente falou aqui, en passant, do Minha Luta, aí fica a cargo do ouvinte, né? Se quiser ouvir, se quiser topar empreitada, embora com toda a carga política em cima desse livro, eu acho que é um livro interessante dentro de certo contexto de ler. Leia com cuidado, tá? Mas leia como historiador, porque o livro não é didático, ele é um livro panfletário. Exatamente. Mas está escrito lá. Só completando, o Fascistas da Record tem 560 páginas de puro deleite. E vale a pena, eu não conhecia, fui atrás depois da tua indicação essa semana, mas tá na minha listinha de compra, hein? De verdade. Um livro muito bom, muito interessante. Sobre o Bigodinho, tem 2 biografias que a gente queria colocar aqui também. Só um momento. Opa, para tudo. Fala, Canuck. Pois seria bom também dar uma olhada no Otto Friedrich, Antes do Dilúvio, que é um livro, para mim, é um dos melhores livros que se falam sobre a ascensão do nazismo. Tá? O Otto, ele não é tão grosso, não tem 500, não tem 800 páginas, e ele escreve muito bem, mas excelente. Para você ver a importância do Otto Friedrich, a águia que estampa os documentos da República Federal Alemã foi criada pelo avô dele. Então ele começa a contar a história do avô dele enquanto ele estava desenhando a águia que iria mais tarde simbolizar a nova Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Outro livro também fantástico, que eu até utilizo ele dentro da sala de aula, é o Continente Sombrio, do Mark Mazauer,
um dos excelentes historiadores ingleses. Ele é uma obra-prima. Esse livro ele fala muito sobre história geral europeia. No entanto, ele fala muito da história europeia oriental, porque ele é um excelente, digamos, ele fala muito sobre a Europa Oriental, ele fala muito sobre os Balcãs, e ele fala muito sobre como os Balcãs estavam se comportando, como se comportaram durante a ascensão desse regime, e principalmente como o fim do Império Austro-Húngaro significou algo tão perturbador para a estabilidade europeia, ok? Excelente. Sensacional. Vamos colocar a referência completa no nosso site. Posso dar mais uma dicasinha? Agora é de cabeça, manda. Dica de cabeça. Do Schirer também, a Terceira República, para quem quiser entender como é que a França enfrentou esse período aí e seus golpes à esquerda e à direita e como a democracia francesa conseguiu sobreviver. Excelente livro, excelente autor. Maravilha. Bom, voltando ao bigodinho. Hitler, Companhia das Letras, edição de 2010, 1024 páginas, escrito por Ian Kershaw. Senhores, mais de 1000 páginas, e deixo registrado em áudio que essa tradução foi feita a partir de uma edição condensada feita pelo autor, que eliminou mais de 400 páginas de notas e referências. Outra biografia também, Hitler, da Nova Fronteira, agora, edição de 2012, em 2 volumes, que somam quase 1400 páginas. Talvez seja a obra mais completa sobre o Adolfinho, embora a minha recomendação de sentar com o Kershaw e com o Fest numa livraria também seja bem pertinente. E só retomando a indicação do Maier, o Minha Luta. A edição mais comum de achar no Brasil é da Centauro, de 2005, capa dura, 510 páginas. É chato, é panfletário, mas para quem quer estudar mesmo o assunto, escrito pela mão de quem fez o negócio acontecer, é válido. Vai com cuidado, vai com paciência, um chazinho de hortelã e vai embora. Último recadinho. A gente vê aí um negócio, né, tantas e tantas páginas, tijolos e tijolos de livro para tentar entender algo que desafia a nossa compreensão. Como a Alemanha submergiu aquele movimento, como a Europa submergiu aquele movimento. Exatamente. Vácuo de poder não existe, né? A gente tem que entender isso. Vácuo de poder não existe. Cai a monarquia e alguém tem que subir. Se alguém que sobe não é tão bom, vem outro e tira. E foi isso que aconteceu. Maravilha. Bom, vamos encerrar Só válido. Lembramos aos ouvintes que o Clube de Generais, em nenhuma hipótese, faz apologia aos regimes e ideologias vigentes à época dos conflitos aqui estudados. Desta forma, imagens, mensagens, documentos, indicações bibliográficas apresentadas em todos os nossos canais que contenham símbolos de representatividade nazista e outros foram veiculadas apenas pelo seu valor histórico e como objeto de estudo e curiosidade, não constituindo crime nos termos da Lei nº 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito ou de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Muito bem, mas vamos encerrando o nosso CGCast de hoje. Simon, suas considerações finais, por favor. Eu acredito que o personagem, digamos, o Adolf Hitler é uma figura do seu tempo, para compreender como ele surgiu, por que ele, no final, no leito da sua morte, lá no bunker, tem uma frase que para mim é a mais emblemática de todos eles: deixa o povo sofrer, porque eles votaram em mim. Então, para compreender essas figuras, temos que ter um pouco de empatia histórica, ou seja, temos que nos colocar naquele tempo. E naquele tempo eles acreditavam naquilo tudo. É possível Hitler hoje subir a um poder, como disse o Maier, sem
É possível, mas sem as ideias que ele carregava, com outras ideias, que pode soar um pouco, digamos, um canto da sereia para nós, entendeu? Pode soar um pouco interessante para nós. Esse que é o problema. Aí eu volto a dizer, relembrar a frase do Benjamin Franklin. Democracia é nada mais, nada menos do que a eterna vigilância. Ou seja, devemos vigiar sempre e proteger sempre a democracia. Ok? Maravilha, brigadão. Mac, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao nosso convidado de hoje, Maia, pela presença, pela abordagem no assunto que rende dias de conversa. Também ao Simons pela condução, pela substituição brilhante do nosso Smith. A Tibo, sempre um excelente trabalho. Queria mandar um abraço e um retumbante muito obrigado para a equipe da Eagle Patches, que faz os patches do CG. Me mandou 2 patches bordados no início de fevereiro, mais umas coisinhas. Valeu, pessoal, obrigado. E lembrar ao ouvinte que estamos disponíveis em todos os nossos canais online para comunicação e também pelo e-mail contato@clubedosgenerais.org. Amplexos para todo mundo, vida longa ao CG. Maravilha. Meyer, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais, por favor. Eu queria primeiro agradecer a vocês por terem feito o tão gentil convite. Retornarei para falar tantas vezes quanto for convidado, ou mesmo que vocês não queiram. Mas eu queria citar Churchill. Não você, mas o Churchill é original, digamos assim. É uma frase atribuída a ele que diz o seguinte: a democracia é o pior dos regimes, excetuado todas as outras formas. E é por aí. A democracia pode ter as suas falhas, a democracia imperfeita é uma das piores inimigas da democracia, mas nenhuma outra alternativa é melhor do que a democracia. Nenhuma outra alternativa é melhor ou viável. Só lembrando que a latrina ainda aguarda ser limpada, tá? Eu já saí daí, já fui perdoado, rapaz. Já ensinei vocês a lutar. Vê se lutam como. Vê se vocês lutam como. Vê se vocês lutam como homenzinhos na próxima guerra. Mas olha só uma palavra isso, povo que fugiu do sonho. Tá bom. Olha só, eu queria dizer mais o seguinte: eu acabei me envolvendo nesse tema de Weimar fazendo um jogo. Como o pessoal do CG sabe, eu projeto alguns wargames, eu sou wargamer. E um dos jogos que eu estava fazendo, e realmente acabei fazendo, é um jogo chamado A República de Weimar. É um jogo de tabuleiro. E a gente joga esse, e entre outros jogos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, no Clube Sonium. Eu gostaria que o nosso ouvinte tivesse a curiosidade de acessar aí via Google mesmo, procura aí, dá uma pesquisada aí, Clube Sonium, de militaria, wargames e plastimodelismo, e que junto com o CG, a gente tem uma parceria profícua, procura levar a todos que se interessam pelo tema um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais de esclarecimento e, claro, sempre tentando aprender o máximo possível. É isso aí, maravilha. Para quem quer procurar o Clube Somnium, é Somnium, tá bom? S-O-M... Sonho em latim. Isso, S-O-M-N-I-U-M, Clube Somnium. Tá bom? Para ficar mais fácil, que às vezes é difícil de encontrar. Mas obrigado a todos pela participação. Quero agradecer você, ouvinte, que está aqui com a gente já faz 1h30. Quero mandar um beijão para o Smith. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Alexandre Bonfá, que falou do CGCast outro dia no Derivados. E é isso daí. É o que temos para hoje. Na próxima a gente vai falar de Stalingrado e depois vai ter uma sequência fantástica sobre a Primeira Guerra Mundial. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Isso aí. Schmidt, uma granada no seu bunker. Cortesia da 12ª SS. And that's to laugh and smile and dance and sing when you're feeling in the dumps.